Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Repita comigo, difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, mais uma vez, o livro de Hebreus ele é um livro muito especial, porque ele é um livro, como o título diz, em primeiro momento, escrito para quem? Para os hebreus, para os judeus. Então o livro de Hebreus, ele fala da revelação de Jesus, de quem Jesus é, da transformação que a vinda do Messias trouxe, da antiga aliança para a nova aliança. E chega em certo momento que o autor de Hebreus, ele diz aqui, olha, a respeito dessas coisas, eu tenho muitas coisas para dizer, e ele fala que são difíceis de explicar. Mas no decorrer do texto, ele explica por que elas eram difíceis. E o que ele quer dizer aqui é que elas não eram difíceis em si mesmas. Ele está dizendo a dificuldade não está só em você interpretar e entender, mas ele diz que essas coisas se tornaram difíceis de entender, porque as pessoas se tornaram tardias em ouvir. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, a dificuldade não está na palavra em si. Mas ele está dizendo, a dificuldade está no coração de vocês, a dificuldade está na forma que vocês têm inclinado o coração de vocês para entenderem a verdade. E ele continua falando, e ele diz, olha, vocês precisam novamente que alguém fale para vocês dos princípios elementares dos oráculos de Deus. O que é o oráculo de Deus? O oráculo é a palavra falada. Então, quando alguém fala alguma coisa, isso é o oráculo de alguém. Na verdade, o que o autor de Hebreus está falando aqui, ele está falando das Escrituras. Ele está falando, não, vocês têm que voltar a coisas elementares das Escrituras que foram faladas por Deus. Agora, o que é muito interessante, eu gostaria de pegar essa expressão e o que ela significa, o oráculo de Deus, que é a palavra falada de Deus, e eu quero passear um pouquinho pela Bíblia com você, e quero mostrar que ao tempo todo, desde o início, Deus se revela para nós como um Deus que fala aos homens. Então logo no início do livro de Hebreus, vá comigo para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1, olha que interessante, essa carta ela já começa assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Então ele está dizendo, há muito tempo Deus usou várias formas, várias maneiras de falar aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ele diz, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem se fez o universo. Então ele está dizendo, olha, por muito tempo, de diversas maneiras, através dos profetas, Deus tem falado. E ele continua, e Deus, ele não parou de falar, mas não só ele falou antes de várias maneiras, ele diz, mas nos dias de hoje, ele continua falando, e nos últimos dias, ele tem falado através do Filho, porque Deus é um Deus que fala. Logo no início da Bíblia, no começo do Gênesis, a gente vai ver Deus criando o mundo através do quê? Da sua palavra. Então vá comigo. Você nem precisa ler. No terceiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, você vê a Bíblia trazendo a seguinte declaração, quando Deus criou o mundo. E disse Deus. Então ali você vai ver várias vezes essa declaração, a Bíblia dizendo, disse Deus. É muito interessante porque algumas vezes Deus ele vem fazer uma apologia, uma defesa de si mesmo.
Principalmente quando o povo entra na terra prometida, eles encontram lá outros povos, diversos povos, e você conhece a história, eles entram, não obedecem a Deus, não expulsam os povos de outras terras e se contaminam com os deuses desses homens. E quando Deus vai fazer uma defesa de si mesmo, Deus se apresenta dizendo: eu sou diferente deles. E no que Deus é diferente? Deus se apresenta para esses homens e fala: eu não sou como os ídolos deles. E Deus diz por quê? Porque os ídolos deles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não vê, e tem boca, mas não fala. E Deus está dizendo: sabe a minha diferença para eles? É porque eu sou um Deus que fala aos homens. Deus está dizendo: vocês podem me reconhecer, vocês podem saber como eu sou verdadeiro nisso. Essa é uma característica minha, eu sou um Deus que fala. John Stott tem uma declaração muito interessante que eu gosto muito. Ele diz assim, ele fala sobre a pregação e ele diz: é a fala de Deus que torna necessária a nossa fala, devemos transmitir o que Ele tem falado. Aí está a obrigação suprema de falar. Então, querido, parte do que faz a essência da nossa comissão como igreja, porque a comissão da igreja é ir pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Isso vem de onde? Vem de Deus ser um Deus que fala. Porque quando Deus começa a falar e se apresentar nas Escrituras, Deus não só fala, mas Ele fala e ordena o homem falar. Então eu quero que você vá comigo para Gênesis capítulo 18. Esse texto mexe tanto com o meu coração. Vamos lembrar aqui que a gente está no começo das Escrituras. A gente está no livro de Gênesis. Deus está se revelando ao homem. Não existia ainda o Pentateuco, não existia as Escrituras, né? Esse texto faz parte do Pentateuco. Mas nesse texto Deus fala algo muito interessante. E Ele está falando de Abraão como um amigo dele. E Deus fala: eu vou fazer coisas na terra. E chega um momento que Deus pergunta, Ele fala assim: eu vou esconder de Abraão o que eu tenho para fazer? Não, eu não vou esconder. Ele diz: eu vou falar para Abraão, e Abraão vai passar adiante o que eu estou falando. Então Gênesis capítulo 18, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então Deus está dizendo, mais uma vez, Ele está dizendo: eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Ele está dizendo: não, eu não vou esconder de Abraão. Ele está dizendo: eu vou falar para Abraão, eu vou contar para Abraão o que eu estou para fazer. E não só isso, depois que eu contar para Abraão, eu vou comissionar Abraão a falar para as outras pessoas aquilo que eu disse para ele. Abraão vai ser meu porta-voz, eu vou comunicar a ele e ele vai falar aos seus descendentes. Então é muito interessante, porque o Gênesis foi escrito por Moisés, todo mundo sabe isso, né? Então a pergunta é: Abraão não estava quando o mundo foi criado, e como ele escreve então acerca de como as coisas foram feitas? Os judeus acreditam até hoje, e eu particularmente acredito nisso, que quando Moisés ficou aqueles 2 períodos de 40 dias em cima do Monte Sinai, os judeus ortodoxos acreditam nisso, que o Pentateuco, a maior parte dele, foi ditado para Deus, para Moisés. Então Deus levou Moisés para o Monte Sinai e falou: agora você pega alguma coisa, que eu não sei exatamente onde ele escreveu, e você vai registrar tudo que eu estou falando para você. Vá comigo para Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36, versículo 1. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo... Então o que Deus está fazendo? Está falando com ele: toma um rolo, um livro, e escreve nele
todas as palavras que eu te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu lhes intento fazer, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que lhe ditou Jeremias, todas as palavras que a esse o Senhor havia revelado. Então, mais uma vez, Deus está chegando para esse profeta, e ele está dizendo: olha, eu vou te liberar palavras, eu vou dizer o que eu vou fazer para o povo, eu vou liberar algo para eles, e você deve anotar, você deve registrar isso. E aí a gente vê Jeremias ditando para Baruque, falando: registre as palavras que Deus falou. Um texto, queridos, que é um dos meus preferidos das Escrituras, você está pertinho dele já, Jeremias capítulo 23. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 23, 18. Como eu amo esse texto. A palavra do Senhor diz assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Então o que Deus está falando para Jeremias aqui é o seguinte: quando ele diz quem esteve no conselho do Senhor, essa palavra hebraica traduzida como conselho aqui é a palavra kod. E kod, que é traduzida como conselho, fala de uma reunião entre pessoas que são íntimas. É mais ou menos o que acontece numa mesa de jantar, quando a família se reúne na sua intimidade. Sabe quando se reuniu com a sua família para ter a ceia de Natal? Isso é kod. Então o que Deus está falando para Jeremias aqui é quem esteve na mesa comigo em intimidade. E Deus está falando de níveis diferentes. Ele está dizendo: ó, quem ouviu a minha voz. E depois ele diz: quem ouviu minha voz com atenção. E depois ele diz: quem ouviu minha voz com atenção e entendeu o que eu tinha para dizer. Então, com tudo isso, querido, Deus está dizendo: olha, eu sou um Deus que fala. Eu falo aos homens. Essa é uma característica minha. Eu me apresento, eu me defendo, eu construo a minha revelação em cima de um Deus que fala. Você não precisa abrir o Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu gosto muito da versão NVI que diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Uau! Esse livro está falando, esse texto está falando de um Deus que é pessoal, de um Deus que se revela, de um Deus que se comunica, de um Deus que fala dos seus segredos, que abre a sua intimidade. Querido, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que nós fomos criados e moldados para ouvirmos a Deus. Então, abra comigo em João capítulo 10. A gente vê que Adão e Eva tinham uma comunhão perfeita com Deus. E isso fala do quê? Do plano original. Então o plano de Deus para nós é ter conosco uma intimidade profunda e conversar conosco. Então, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama e chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu não sei se você já viu, mas esses dias eu vi um vídeo na internet, que era algum lugar, parecia para mim da Europa, e tinha um monte de ovelhas. E aí tinha um pastor dizendo para alguém: olha, você chama a ovelha assim, ensinava o assobio, fazia. E aí ele mandava esse cara assobiar, e ele chegava lá, as ovelhas estavam todas espalhadas, e esse cara repetiu o assobio.
E ele fez várias vezes, e as ovelhas nem levantavam a cabeça. E de repente o pastor chegou, e no primeiro assobio que ele deu, elas levantaram e saíram correndo e se juntaram na frente dele. É disso que esse texto está falando. Por quê? Porque as ovelhas realmente conhecem a voz do pastor. Você não precisa abrir só para complementar. João 10,17 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fala do Espírito falando conosco e testificando. Nós vemos, queridos, 8 vezes nos evangelhos, Jesus dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez em Apocalipse de João, a gente vê de volta 8 vezes, João dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, querido, eu olho para tudo isso e eu entendo que o natural de todo homem e mulher de Deus, de todo filho de Deus, é sim ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus deveria ser o natural e saber quem é Deus que está falando. Agora, por que algumas vezes não é assim? Eu lembro que o primeiro pastor que me discipulou, o pastor Silas, eu estava num conflito, eu era ali um garoto, 18, 19 anos, com um chamado ministerial queimando no meu coração, não sabendo se eu ia fazer faculdade, se eu trabalhava, se eu tentava ir para um seminário, e eu estava ali com um monte de conflitos no meu coração, aquilo que é bem típico da idade. E eu lembro que eu cheguei um dia desesperado, entrei na casa dele e falei: pastor, fala comigo aqui, eu estou com um monte de conflito, não sei o que é a vontade de Deus, não sei o que eu devo fazer. E eu falei: você sabe a vontade de Deus para mim? Ele olhou para mim e falou assim: sei. Eu fiquei até com raiva dele. Falei: por que não fala então, né? Eu falei: tá, mas o que é então? O que você entende que eu devo fazer? E ele olhou para mim e falou assim: Farley, eu não vou te falar. Eu falei: cara, como assim? Você é meu pastor. E ele falou: eu não posso tirar de você o direito de aprender a ouvir a voz de Deus. Eu não posso criar em você uma dependência, que toda vez que você acha que você tem que ouvir Deus, você vai vir para mim. Você tem que aprender a ir para o seu lugar secreto e buscar a Deus e tentar ouvir a voz dele. E isso é uma coisa que você vai ver aqui nessa igreja, querido. Nós não entendemos que a gente tem que ter todas as respostas para você. A gente tem que ter as respostas bíblicas, porque a Bíblia fala que o conselho do homem de Deus deve ser segundo as Escrituras. Agora, tem coisas que a gente vai até saber talvez, mas não vai querer te falar. Agora o desejo do nosso coração é que nunca você tenha uma dependência. Sabe por quê? Porque Deus, ele não fala só conosco. Pelo contrário, Deus é um Deus que fala a todos. Você sabe quando eu vou ser um bom pastor? Não é quando eu te digo o que fazer, mas quando eu te ensino a ir à fonte, aprender a ouvir de Deus. Isso é um caminho. Eu quero te dizer, eu não sei de onde você veio, boa parte de vocês, a maioria veio de outra igreja. Mas, querido, a gente não entende que alguma coisa sobre a sua vida, Deus tem que falar conosco primeiro. Não é assim. Então eu já vi, você já deve ter ouvido essa história várias vezes, de alguém que foi sair de uma igreja e falou: pastor, Deus está falando comigo e eu preciso mudar de igreja. E o pastor falou o quê? Não, mas Deus não falou comigo. Deus tem que falar comigo. Posso te falar? Deus tem que falar nada, irmão. Deus até pode falar, mas é sua vida. Deus tem que falar com quem? Com você. Jesus morreu na cruz para que não houvesse nenhum intermediador entre os homens e Deus, a não ser o próprio Jesus. Então eu quero ficar livre dessa carga, desse peso, e graças a Deus eu não sou mediador de ninguém. Então, por isso, não vem daquele truco falso, né? Pastor, estou sentindo de sair da igreja, para a gente falar: não saia, porque a gente não vai fazer isso. Se você falar assim: Deus falou comigo que é para eu ir para outro lugar, nós vamos falar: cara, Deus te abençoe. Não é que nós estamos te chutando, a gente fica feliz de você estar aqui. Mas Deus fala com você, irmão. Não existe isso. Agora, por que algumas vezes parece tão difícil ouvir a Deus? Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8.
a partir do versículo 14. Jesus havia acabado aqui de fazer a segunda multiplicação de pães e peixes. E a palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Eu não sei se você é como eu, você conversa com a Bíblia, mas eu olho para esse texto e fico pensando, cara, mas era muito burro mesmo, né? Acho que a gente é burro assim também, mas, cara, eles capricharam aqui, né? Eu ouço até o Chaves falando, que burro, dá 0 para ele. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem, o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram, quando eu parti os pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse, vocês ainda não entendem? Então o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, cara, como vocês não entendem? Eu tenho mostrado sinais. Jesus está falando, eu já multipliquei o pão uma vez, eu já multipliquei os pães a segunda vez, e agora eu venho falar de pão dos fariseus. Vocês acham que eu estou ainda preocupado de vocês não terem trazido pão? E Jesus está dizendo, eu estou ensinando, eu estou mostrando, eu estou dando sinais, mas mesmo assim vocês parecem ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. Jesus faz a pergunta, será que o coração de vocês está endurecido? Lembra do primeiro texto que a gente leu? Jesus diz, será que vocês estão com o coração duro? E o que ele quer dizer é, o problema de vocês não está em eu não falar. Jesus está dizendo, eu estou falando, eu estou dando sinais. O problema não está em vocês não terem ouvido, o problema está em vocês não entenderem. Agora vá comigo para Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9. Jesus tinha acabado de falar a parábola do semeador, que acho que todos vocês conhecem. Mateus capítulo 13, versículo 9. Então ele acabou de trazer aqui uma parábola, falando do semeador, das sementes que caíram em solo diferente. E aí ele diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Eles queriam um negocinho mais mastigado. Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem? As pessoas a quem Jesus estava pregando. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Qual era o objetivo de Jesus pregar muitas vezes por parábolas? Era tornar a mensagem mais fácil ou mais difícil? O que você acha? Mais fácil? Mais difícil?
É muito interessante porque Jesus vai sempre usar na parábola dele coisas do cotidiano que faziam parte da vida dos hebreus. Então Jesus vai falar do quê? De um agricultor, ele vai falar de um pescador, ele vai falar de um filho que pede um pão para o pai. Jesus falava de coisas do dia a dia. E as parábolas de Jesus faziam paralelos com verdades espirituais. Mas Jesus aqui está dizendo, olha, algumas pessoas, mesmo ouvindo e vendo, não entendiam. Quem eram essas pessoas que não entendiam? O povo. Agora, todo o povo? Não era todo o povo. Jesus está falando que alguns deixaram seu coração insensível e de má vontade, por isso não conseguiram entender o que Jesus falava. Agora eu quero mostrar para você, uma parábola torna a mensagem mais fácil ou mais difícil? Irmão, depende. Sabe do que depende? A compreensão está totalmente ligada à disposição do coração. Então eu quero mostrar para você que para quem tem um coração inclinado para ouvir, um coração sensível, a parábola deixa mais simples. Para quem não tem o coração sensível, ela só fica mais complicada. Abra comigo lá em João capítulo 16. João capítulo 16, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. E respondeu-lhes Jesus: credes agora? Então, mais uma vez, querido, a parábola torna mais fácil ou mais difícil? Depende. Depende da sede de quem ouve. Depende do interesse de quem ouve, depende do coração de quem ouve. Para aqueles que estavam com o coração fechado, desinteressados, a compreensão ficava ainda mais difícil. Eu gosto muito de uma frase de Jay Blanchard, e ele diz assim: o homem que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus, não é capaz nem de ouvi-la corretamente. Por isso, as palavras tornam-se janelas para algumas pessoas e muros para outras. Então, tudo, querido, depende da disposição do coração. Eu quero que você volte comigo para João capítulo 13. Agora a gente vai ler a partir do versículo 14. João capítulo 13, a partir do versículo 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. E eu queria falar rapidamente agora de 3 princípios para se ouvir a voz de Deus. E o primeiro, querido, é construa intimidade. Querido, o primeiro segredo para ouvir a voz de Deus é construir intimidade. Você sabe que em todos esses anos que eu tenho discipulado, pastoreado, cuidado de gente, uma das perguntas que eu mais ouço é: como eu faço para saber que é Deus mesmo que está falando comigo? E eu lembro que eu estava no final de um culto um dia, e uma pessoa, acho que foi o Samuel Moraes, ele chegou para mim e falou assim: cara, um jovem me fez uma pergunta, ele falou assim: como eu sei que é Deus falando comigo? E ele falou: Farley, eu não soube o que responder para ele. Ele falou assim: o que você responderia? E eu falei a primeira coisa que veio na cabeça: irmão, como eu gosto dos exemplos simples, bobos até.
E eu falei para ele, olha, cara, se o seu pai fizesse uma ligação para cá e a gente colocasse o telefone no sistema de som da igreja aqui no Viva Voz, e ele só falasse, a igreja estivesse cheia, e ele falasse assim, filho, você está aí? Quem seria o único cara que reconheceria? O Samuel falou, eu. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho intimidade com ele, eu sei o tom de voz, eu sei como ele fala comigo. Eu falei, cara, é exatamente isso. Sabe como você faz para saber se é Deus que está falando com você? É sabendo como é a voz de Deus. Agora, isso é construído, irmão, através de intimidade. E eu digo para vocês de todo o coração que a primeira coisa que é indispensável para se construir intimidade é um desejo verdadeiro de estar com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque isso não faz rápido. Isso não se constrói rápido, é necessário tempo, é necessário investimento. Por quê? Porque são muitas vozes na nossa cabeça. Eu acho que a mais difícil de discernir é a voz da alma. Né? Quando a gente está acompanhando aquela gurizada que está saindo da adolescência para a juventude, ele se apaixona por alguém muito fácil, ele tem certeza que Deus falou para ele que é aquela pessoa que ele tem que casar. Isso é uma das coisas que a gente mais vê. Por quê? Porque a alma está gritando tão forte que na verdade eles não conseguem ouvir Deus. E é só o processo de intimidade para construir essa diferença. Agora, a primeira coisa para isso é quanto eu quero, quanto eu estou ansioso para aprender a ouvir a voz de Deus, para discernir a voz dEle, para conhecer a voz dEle, entre tantas outras vozes. E algo que a gente tem ensinado aqui é que Deus nunca vai nos dar intimidade, não vai ter uma oração da intimidade. Vamos fazer o culto aqui da intimidade, você vai vir, nós vamos pôr a mão sobre você. E você vai ser íntimo de Deus. Irmão, não acontece. Deus nos dá muitas coisas, mas eu quero dizer para você que intimidade Deus não te dá, você constrói junto com Ele. A intimidade é construída dia após dia. Leitura após leitura, oração após oração. Eu sempre digo, a gente pode receber muitas coisas de Deus, graça, favor, dons, talentos, recebemos dos homens, título, reconhecimento, honra. Agora a intimidade nem Deus nos dá, a gente precisa construir com Ele. Mateus 6,6, quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, e a gente vai para o nosso lugar secreto. Isso fala, querido, de ter uma exclusividade com Deus. Deixa eu tirar um engano que você deve livrar teu coração disso. Uma coisa que é comum da gente ouvir das pessoas quando você pergunta sobre a vida devocional, você tem uma vida devocional, você costuma orar? Ah, pastor, eu passo o dia inteiro em espírito de oração. Parece espiritual pra caramba, né? Eu não estou dizendo que você não deve estar em espírito de oração, você deve, que é o quê? Está pensando em Deus o tempo todo, está tentando falar com Ele, mas irmão, isso, o Mateus 6,6 fala de exclusividade. Eu vi o Luciano falar uma vez que se as pessoas levassem o seu casamento como querem levar o relacionamento com Deus, todo o casamento tinha acabado. Já pensou se você só ficasse com a sua esposa, só desse atenção para ela quando tem um monte de gente junto, ou você está fazendo outra coisa? Se você nunca parasse e falasse para ela, esse tempo é seu. É claro que o casamento ia acabar. Então tempo de exclusividade para Deus é necessário, sim. Então Jesus, ele diz, olha, vamos ler lá Mateus 6,6, abra comigo. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, mas quando você orar, então não é se você orar, mas é quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que lhe vem em secreto o recompensará. Então secreto, primeira coisa, fala de você estar sozinho. Agora olha como esse texto é precioso, porque traz algumas promessas aqui. Então Jesus está dizendo que quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, não só Deus te vê, como Ele promete que existe uma recompensa em relação a isso.
Então ele diz, quando você entrar no seu quarto em secreto, seu pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar. Sabe uma das coisas que tocou muito o meu coração, e eu falei, cara, como a gente se perde muito fácil, foi quando começou a pandemia. Eu vou dizer principalmente naquele primeiro ano de pandemia. Irmão, quando a gente é líder na igreja, se você é pastor, se é uma liderança, existe uma pressão das pessoas para que você tenha a resposta para tudo. E o que mais me perguntavam é, cara, o que Deus te falou sobre a pandemia? O que você entende? O que você está discernindo? E por muito tempo eu falei, cara, sabe o que eu estou entendendo? Aí as pessoas fazem assim, aí eu dizia, nada. Cara, não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que nos primeiros 3 meses, todo mundo tinha alguma resposta de Deus sobre a pandemia. Irmão, eu não quero julgar os outros. Mas eu olhei, não, Deus fez isso por causa disso, Deus fez isso por causa daquilo. E aí as teorias, nunca mais a igreja vai se reunir como era antes. E estamos nós aqui. Mas eu vi muitos líderes dizendo, não, Deus me falou que a igreja mudou, nunca mais vai ser a mesma. Então, chegou uma hora que eu falei, cara, eu não quero julgar os outros, mas eu não ouvi nada. E eu gostei muito de um dia que eu vi o Davi Fernandes, do Cultura do Céu, acho que a maioria de vocês conhece, meu amigo. Eu vi ele dando uma entrevista e a pessoa perguntou, e aí a pandemia? Ele falou, sabe a sensação que eu tenho? É que Deus pegou todo mundo e botou no cantinho com a cabeça na parede e falou assim, fica aí e vai pensar sobre sua vida um pouco. Ele falou, entendo que a pandemia é Deus colocando a gente no cantinho. Eu falei, isso aí é revelação. Deus mandou a gente pensar, irmão, ficar quieto um pouco. Agora, o que mais chamou a minha atenção e me feriu, foi perceber como a gente, estou me botando no meio da classe, como liderança, às vezes a gente está muito mais interessado em falar aos homens do que em ouvir de Deus. Todo mundo preocupado em dar uma resposta. E quem estava preocupado? Cara, eu preciso ouvir. Eu preciso ficar quieto, eu preciso ficar em silêncio. E eu acredito que esse é um lugar que volta e meia a gente tem que voltar. Vocês conhecem a história. Eu com 18 anos, quando eu comecei a poder viajar sozinho de ônibus, eu ia para uma casinha que meus pais tinham em Antonina, eu me fechava lá, irmão. Umas fitas cassete na época de adoração, alguns livros, uma bíblia de estudo, e chegava a ficar 15 dias fechado orando. Eu sei que foi um privilégio, foi bom demais fazer isso. Agora eu digo, quando as pessoas me perguntam, quando você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Nessa época, eu orava pelo menos 4 horas por dia. E volta e meia que eu podia, eu escapava para essa casa e ficava dias fechado, sozinho, orando. Foi ali que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, foi uma construção. Agora eu vejo que eu colho isso até hoje, esse é meu objetivo. Meu coração se enche de alegria, eu vejo a Dani, ela tão fiel no devocional dela, que até no Natal, em tudo, ela subiu para fazer devocional. A gente saiu da festa de Natal, e aí eu vi ela subindo para o ático, falei, onde você está indo? Que hora era, Dani? Sei lá, 1h da manhã. Falei, onde você está indo? Estou indo fazer o devocional, que eu não fui hoje. Quase que fiz um. Mas fala do quanto nós desejamos. Eu lembro que a gente estava no carro, né? Eu acho que foi no dia na véspera de Natal mesmo. Aí alguém falou alguma coisa e a Dani, eu falei, a mamãe era católica antes de converter. Aí a Nicole, nossa filha do meio, falou assim, sério? Eu falei, é mesmo? E como que era? Você não fazia devocional? E ela falou uma frase, eu fiquei, uau, olha o que a gente está colocando no coração dessas crianças. Você tinha sua vida sem fazer devocional? E ela falou, filha, nossa, que estranho. Eu falei, uau, é isso. Querido, há pouco tempo morreu o Paul Yang Shou. A maioria de vocês conhece? Esse cara fez um regaço na Coreia, teve a maior igreja do mundo por muito tempo. E quando ele estava velhinho já, eu vi uma entrevista com ele e uma repórter falou para ele assim, se você fosse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? E ele pensou um pouco e ele falou assim, irmão, esse cara é um herói da fé.
é um gigante, é um dos caras mais influentes do cristianismo no último século. E ele falou assim: se eu fosse mudar alguma coisa na minha vida, eu teria gasto mais tempo em oração. Só que esse cara orava a vida inteira, pelo menos 3 horas por dia. Eu falei: uau, cara. O cara no fim da vida, com 80 e poucos anos, se eu não me engano, olha para trás e fala: se fosse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Eu oraria mais. Então a primeira coisa para ouvir a voz de Deus: construa intimidade. A segunda coisa: esteja sensível. Agora, como eu adquiro sensibilidade, eu quebro essa dureza do coração que a gente viu aqui? Vocês não oraram por quê? Vocês não entenderam por quê? Porque vocês estavam com o coração duro. O outro texto fala: vocês estavam com o coração insensível. Agora, como, querido, eu torno o meu coração sensível? Através do jejum, através da oração, através de inclinar o coração para ouvir a vontade de Deus. É uma coisa muito interessante, que parece que uma coisa se mistura na outra, mas para que a gente ouça a voz de Deus, é necessário ter fé, irmão. E o lugar de oração é o lugar onde a nossa fé cresce. Eu lembro que eu peguei uma fase muito difícil da minha vida. Sabe onde parece tudo dar errado, irmão? Você fala assim: cara, não tem mais nada que possa dar errado. E aí você descobre no dia seguinte que você está bem enganado. Isso acontece? Misericórdia. Só para descontrair, meu celular está aqui. Deve ser a Siri, né? Metida. Vou voltar que eu me perdi. Eu lembro que eu abri meu coração para Deus. Eu estava num momento muito difícil, que parecia que tudo dava errado. E eu estava tentando fazer uma declaração de fé e falando: Deus, eu creio. Uma hora eu parei no meio e falei: Deus, quer saber a real? Está difícil de crer. Tudo dá errado, Deus. Está complicado de acreditar. E eu ouvi, irmãos, Deus falar comigo como poucas vezes na minha vida, Deus dizendo assim: você quer crer mais? Então gaste mais tempo comigo, me conhecendo, mergulhando em intimidade, conhecendo meu caráter, a minha pessoa, o meu amor. Só que é muito interessante que para buscar Deus, para ter fé, você precisa buscar Deus. E para buscar Deus, você precisa de fé. Então essas coisas são cíclicas. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. A partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. A gente foca normalmente na primeira parte do texto, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que ele diz depois? Ele diz assim: olha, aquele que se achega a Deus, aquele que procura Deus, precisa acreditar que existe uma recompensa nisso. Precisa acreditar e entender que tem uma resposta. E queridos, o meu objetivo com essa mensagem é provocar o seu coração a entender que Deus é um Deus que fala. Eu acredito de todo o meu coração que esses são dias, querido. Eu vou falar de algo do meu coração que eu creio. Você tem uma prova disso? Não tem prova nenhuma. Eu creio, eu posso crer no que eu quiser, que não esteja desalinhado com as Escrituras, amém? Eu creio que de 2022 até o final de 2023, no máximo, a gente vai viver um grande despertamento no Brasil. Eu creio assim de todo o meu coração. Eu creio que o céu está agitado, que o céu mudou, irmão, que alguma coisa está acontecendo. Eu creio, meu espírito está agitado, o meu espírito está provocado, o meu espírito está atento, meu espírito está ansioso, sedento, e eu creio que esses são dias aonde Deus vai falar muito com a sua igreja. Toda vez que você buscar Deus,
Ele vai falar, mas quando existe uma estação de despertamento, querido, existe um favor de Deus, existe uma sensibilidade espiritual diferenciada, e eu creio que Deus vai falar, e eu quero que você procure isso, eu quero que você provoque isso, eu quero que o seu coração se encha de fé em relação a isso, porque Deus vai falar com você como nunca falou antes. Sabe que uma das primeiras experiências, eu quero contar uma experiência muito bobinha até com você. Quando eu era adolescente, eu comecei a orar eu estava orando um dia, deixa eu voltar um pouquinho antes da história, eu fui uma vez numa ministração de louvor de uma banda aqui de Curitiba, eu acho que eu tinha 16 anos, e eu vi uma pessoa falar sobre avivamento. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra avivamento, nunca tinha ouvido falar, e na verdade, eu vou ser sincero para você, 16 anos, e não tinha acontecido nada a respeito disso, eu vi essa moça falar no intervalo de uma música para outra, e essa palavra queimou meu coração. Irmão, não sabia nada, não conhecia a história dos avivamentos, não conhecia a história de Azusa, não conhecia a história do país de Gales, mas ela falou essa palavra, e essa palavra queimou meu coração, sem saber o que era, e eu fui para casa. Aí eu estou em casa, quando eu fui dormir, essa foi uma das primeiras vezes que eu lembro de Deus me dar uma orientação específica. E quando eu fui dormir, Deus falou comigo assim: pega uma folha de papel, escreve bem grande, avivamento, e coloca debaixo do seu travesseiro. Eu falei, cara, eu estou loucão, porque eu falei, o que tem a ver isso? Parece uma simpatia, né? Então Deus está me ensinando a fazer uma simpatia. Você vai pegar esse papel, vai costurar na boca de um sapo de Lagoa de Retiro, seria o próximo passo. Falei, cara, o que é isso, né? E fiquei relutando com aquilo, e falei, vou escrever no papel, é nada, e fui deitar. Mas aí me deu uma coisa no coração, eu falei, cara, quer saber, não tem ninguém aqui, não vou contar para ninguém, deixa eu testar esse negócio. Eu peguei uma folha de caderno, escrevi bem grande avivamento, e coloquei embaixo do travesseiro. E fui dormir, sabe o que aconteceu? Nada. Acordei no outro dia, não lembrei dessa história, passou o dia inteiro, e quando eu fui dormir à noite, sabe quando você vai dar aquela ajeitadinha no travesseiro? Não sei se você dá sempre, eu gosto sempre de dar uma ajeitadinha no travesseiro. Quando eu fui dar uma ajeitadinha no travesseiro, eu ouvi um barulho de papel, eu falei, nossa, o que é isso? Quando eu tirei o papel debaixo do travesseiro, eu vi a folha, e aí eu ouvi Deus falar comigo, eu quero que toda noite, antes de dormir, você ore para que eu derrame isso sobre o Brasil. Eu falei, uau, cara, Deus estava me ensinando a trazer uma lembrança e abraçar uma responsabilidade, e essa tem sido uma mensagem da minha vida, avivamento. Então Deus é um Deus que fala, irmão, e quando a gente começa a corresponder à voz dele, uma das histórias especiais, eu contei acho que esses dias, não lembro se foi num cavar, mas é propício, eu quero falar para você de volta. Eu acho que há quase 20 anos, no Natal, a gente vai para Lages, a cidade da Dani, para passar o Natal e o Ano Novo, Natal, né? Com os avós dela. E aí a gente passava o Natal com os avós, e depois já ia para a praia. Então eu fiz isso por muitos anos. Quando eu fui para o presbitério da comunidade Alcance, eu já acordei com eles, porque na verdade todo mundo preferia sair de férias em janeiro. Eu falei, deixa eu sair nesse período aqui, porque os avós da Dani são bem velhinhos já, a gente quer aproveitar tudo que der. Os avós paternos dela são avós para mim, mais do que meus avós foram. E eu lembro que teve um ano, não lembro exatamente que ano foi, mas deve ter sido ali por 2016, mais ou menos. A gente saiu como sempre, ali pelo dia 20, a gente foi para Lages. Quando eu estou dirigindo, Deus me falou assim, no próximo ano você não vai viajar, porque eu quero que você pregue no culto da virada, lá na Alcance. E aquilo foi tão forte, eu falei, é Deus falando comigo, que eu virei para Dani, eu falei, Dani, eu acho que Deus falou comigo. Eu sei que você tem uma expectativa da gente passar todo o Natal com os seus avós, a gente já sai de viagem, mas ano que vem eu quero mudar as nossas férias, porque eu entendi que Deus me falou que eu tenho que pregar no culto da virada. E ela falou, tá bom, você entende de Deus, mas irmão, isso era
Faltava mais de um ano. Isso era lá 20 de janeiro, como se fosse 20 de dezembro de 2015, era para eu pregar no culto da virada no fim de 2016. Aí eu lembro que a gente chegou, voltou de férias, aí o pessoal saiu, o resto dos pastores, em março, quando voltou ali as reuniões, tudo, eu falei, imagina em março isso, falei, gente, seguinte, eu sei que o pessoal não gosta muito de ficar aqui para o culto da virada, então esse ano eu quero me candidatar. Não falei que Deus tinha falado comigo, falei, mas eu quero me candidatar, vocês podem sair todo mundo de férias, viajar, que eu fico aqui para fazer o culto da virada. E todo mundo olhou para mim e voltaram para a reunião, tipo, acho que todo mundo ficou pensando, que esse cara está falando isso em março, né? Mas beleza, só que o ano foi passando, quando começou a chegar ali julho, agosto, o pastor Luciano falou assim, pessoal, eu sempre viajo ali no dia 1º, mas esse ano eu senti, eu quero ficar aqui no culto da virada. Eu falei, ué. Aí o Marciano falou, não, eu vou ficar aqui também, eu vou estar aí no culto da virada, não vou viajar também. Eu falei, gente do céu, será que eu viajei na maionese? Que todo mundo quer ficar aí, mas aquele negócio ficou no meu coração, e eu fiz minha parte. Eu preparei a mensagem, eu orei por isso, durante aquele segundo semestre inteiro. Quando chegou nas semanas ali de dezembro, novembro, dezembro, o Luciano reafirmou, falou, gente, eu vou ficar aqui, eu que vou pregar no culto da virada. O Marciano falou, não, e se você não tivesse, eu estaria aqui, eu ia pregar também. Falei, gente, eu sou o último na fila, e qualquer um vai pregar antes de mim. E eu fiquei na expectativa que alguma coisa mudasse, daquela coisa, cara, mas Deus falou comigo. Irmão, chegou o dia 31, o Luciano no grupo, pessoal, quem vai estar lá, tal, eu vou pregar a mensagem tal. Eu falei, gente, viajei na maionese, chegou a hora da gente sair para o culto. Eu estava saindo sem meu iPad, eu cheguei na porta, irmão, e aí eu falei, não, mas Deus falou comigo, eu vou levar meu iPad em todo caso. Voltei, peguei o iPad, e aí começou o culto. Quando começou, o Luciano não estava lá ainda, o Marciano já estava, eu fiquei olhando, e o Luciano atrasou 5, 10, 15, acho que uns 20 minutos, de repente eu olhei para trás, e estava o Luciano entrando. Eu já entrei em crise, falei, o que aconteceu, que eu errei tanto que Deus tinha falado comigo? Cara, eu tinha tanta certeza que Deus tinha falado comigo. Aí o Luciano vem e senta bem do meu lado, para no meu lado durante o louvor, está batendo palma. Quando o louvor está quase acabando, ele vira para mim assim, ó, acordei com torcicolo, você tem uma mensagem pronta aí? Eu falei, tenho. Ele falou, você tem mesmo? Eu falei, tenho, Deus falou comigo. Ele fez e voltou para frente, e não falou nada, irmão. Cara do Luciano. E aí chegou na hora, ele subiu, falou, irmão, você falou isso, aquilo, eu acordei com torcicolo tal, e quem vai pregar hoje aqui é o Farley. E aí quem pregou no culto da virada fui eu. Irmão, aconteceu alguma coisa extraordinária no culto? Não que eu tenha percebido, foi um culto gostoso, especial, compartilhei a palavra, mas o que é mais especial em tudo é eu olhar para isso e falar, cara, Deus fala, Deus move, e eu quero provocar seu coração. Sabe por quê? Porque o que Deus está para fazer é para os atentos, irmão. Eu estava ministrando fora nesses dias, e alguém falou, não, o avivamento que vai tocar todo mundo, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente olha para a história de todos os avivamentos, todos os despertamentos, inclusive Atos dos Apóstolos, isso nunca foi sobre a massa, isso foi sobre um remanescente. Mas segundo a pregação de Pedro, alcançou 5.000. Quantas milhares de judeus você acha que tinha lá? Então é sempre sobre um remanescente. Por quê? Porque existem muitos tardios em ouvir, aqueles que endureceram o seu coração, que se tornaram insensíveis. Então aquilo que Deus está para fazer é para quem está com o seu coração inclinado para ouvir a Deus. Por isso que quando a gente fala, querido, das igrejas da igreja dos últimos dias, eu vejo muita gente falando que parece que o mundo inteiro vai se converter a rodo de uma vez só. Aí me perguntam, você não crê numa grande conversão? Eu creio, mas é sobre um remanescente. O quadro da igreja dos últimos dias é o que João fala em Apocalipse e o que Paulo fala principalmente para Tito e para Timóteo. Então é uma igreja fria, que deixou o amor,
que apostatou da fé e que rejeitou a sã doutrina. Esse é o quadro geral da igreja. Mas no meio disso existe um remanescente. Então a minha oração para você é: esteja com seus ouvidos sensíveis, irmão. A gente vai começar aqui dia 10 de janeiro. Quem assistiu a live com o Gabriel Cantarino que a gente fez? Cara, pouca gente. Se você não assistiu, entra lá no meu Instagram e assista a live. A gente vai envolver a igreja toda nisso. Ele está fazendo um jejum, movimentando um jejum de santificação, pedindo por algo novo de Deus. A partir do dia 10 de janeiro, 40 dias de jejum. Não quer dizer que você vai ficar sem comer os 40 dias, você vai escolher ali o seu tipo de jejum. Ele fez um link para as pessoas que vão jejuar se cadastrar. Quando eu falei com ele na quarta-feira, já eram 2.000 inscritos. Irmão, você entende o que é isso? Não é um evento, não é uma conferência, não é alguém conhecido cantando, e não é para a igreja crescer, não é por prosperidade, é um jejum por santificação, para que Deus venha e faça alguma coisa nova. E já são 2.000 pessoas se comprometendo a jejuar. Eu creio de todo o coração que o ano que vem, 2022, 2023, vão ser anos singulares. Daqui 10 anos a gente vai estar olhando para trás e falar: cara, em 2022 e 2023, o que Deus fez a partir dali. Eu creio de todo o meu coração, eu estou queimando por isso. Eu usei uma expressão aqui que eu não tinha usado, mas eu sinto o meu espírito agitado. A Bíblia fala que quando Isabel estava grávida de João Batista, e ela entra na casa onde Maria estava grávida de Jesus, a Bíblia diz que o bebê foi possuído pelo Espírito e saltou no seu ventre, seu espírito se agitou. É assim que eu estou sentindo o meu espírito inquieto, provocado. Eu quero lançar um desafio para você. Irmão, pega um caderninho, pega as notas do seu celular e começa a orar nesses dias. Fala: Deus, fala comigo. O Senhor é um Deus que fala. O normal não é não ouvir Deus, irmão. O normal é ouvir Deus. Isso é o normal. Porque Deus é um Deus que fala aos homens. Ora nesses dias e pede para Deus falar com você.